Os amigos vão do Chegando aqui na nossa Rede Brasil de televisão. Obrigado aí pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Sempre de segunda a sexta, 7h30 da noite, aqui na nossa Rede Brasil de televisão. Também de segunda a sexta, de 8 às 10 da manhã, na Mania FM, na GDS Web Rádio Brasil, na GDS TV Brasil. Estamos também nas nossas plataformas digitais. Conversa Papo hoje, Papo Reto com Júnior Correia, aqui no programa. Aliás, vou criar esse quadro, Papo Reto com Parrado Sherry, porque você criou aquele Papo Reto com o Júnior, que ele não está colocando no ar, ou tá? No YouTube? É. Não, no YouTube não tá mais. Gostei daquele nome, Papo Reto. Era bom, né? É, agora tá lá esse nome registrado. Fui registrar um Papo Reto, não pode, que já existe. Eu tava vendo que essa vegetação atrás de você, sempre cuidadinha, né? Sempre do mesmo tamanho. Essa tá. Essa daí tá. Nunca cresce, não fica pequeno. Sempre verdinha. Essa aqui, porque você vai na rua aí, é diferente. É diferente. Abriu a janela daqui do lado, é diferente. É isso aí. Você sabe que a minha mulher adora planta, né? É. Minha mulher adora planta, só que ela compra planta também, e aí se eu não molhar, a planta começa a morrer. Ela não molha. Aí eu chamo ela de Vitor Coelho. Falei, ô Vitor, você cuida da planta. Não, porque o Vitor tem a ideia boa. O Vitor tem as ideias dele é boa. Que ele andou fazendo um monte de pracinha para humanizar a cidade. Qual o problema? Ele não cuida. Falta cuidar Elas morreram, né? Morre tudo, mas depois ele vai lá e planta de novo. Então tem que cuidar. O que é cuidar? É você molhar, porque você tem que cuidar. Você tem lá outros matos, você tem que ir lá e tirar. Você tem que podar, entendeu? Não, lá no aeroporto, por exemplo, no Ferração, a associação ela até pediu ajuda para poder fazer um jardim ali na parte da frente, onde fizeram o Eu Amo o Aeroporto, né? Uhum. E fizeram o Eu Amo o Aeroporto, que até pintou agora recentemente, ficou bonito. E aí, eu lembro que na época eu ajudei eles lá, a gente comprar uma grama, botar um coqueirinho, um troço assim, né? Rapaz, o pessoal da prefeitura até deixou fazer naquele espaço ali esse nosso jardinzinho. Mas eles não deixaram pegar água do Ferração para poder molhar. Olha só. Aí não tinha como molhar e secou, e aí algumas plantas ali, bonitas, morreram, né? A grama quase que morre, tinha uns outros pés lá de planta lá que quase morreu também. Então assim, quer fazer um negócio bonito, mas não cuida, né? Tem que cuidar. E nem deixa quem quer cuidar. Exatamente isso aí. Eu acho que lá no início o Vitor teve ótimas ideias, uma iniciativa bacana, que parecia que ele ia humanizar a cidade. Chegou a fazer, inclusive. Mas como não teve o cuidado, e é muito simples, eu costumo dizer o seguinte, olha, às vezes o pessoal, é difícil molhar, não é difícil não. Rapaz, para você molhar os canteiros aí, você pega um carro-pipa, e você sai à noite, não precisa nem fazer todos os dias, não. Você faz em 2 em 2 dias, em 3 em 3 dias, você vai com o carro-pipa à noite e vai molhando esse jardim e você vai ter melhora a qualidade da vida. E até mesmo se você fizer junto com as associações, você faz ali o jardinzinho ali e você faz um acordo com a associação para ela cuidar. Coloca, né? Ali às vezes tem um ginásio perto, tem alguma coisa perto que pode pegar água que é do público, né? Não tem problema, eles cuidam para a prefeitura. Tem uma história muito interessante, um ex-prefeito que estava passando lá em Camburi, em Vitória, o carro cheio, né? O carro tinha inclusive autoridade lá também, e alguém dentro do carro falou assim, o prefeito está lá no celular, né? Celular, e alguém dentro do carro falou assim, olha que bonito, rapaz, olha como é que é bonito essa área de esporte aqui, esse canteiro verde, muito bonito. Aí o outro falou, rapaz, para manter isso aí, tem que molhar sempre, isso dá trabalho. Aí o ex-prefeito disse, graças a Deus que Fernando Cachoeiro não tem isso, vai me dar esse trabalho. Mas é aquela coisa, né? Melhor não ter do que ter trabalho. Exatamente. Né? E você sabe que isso muda a qualidade de vida de uma cidade, das pessoas, você ter um jardim bem cuidado, uma praça bem cuidada, isso... É igual você pega família, né? Você pega um pai e uma mãe que está com uma criança e chega, sei lá, 5, 6 horas da tarde, o pai acabou de chegar do serviço, a criança chegou da escola, aí quer fazer alguma coisa. Às vezes, hoje em dia as casas elas são menores, né? Dificilmente,
Até quem tem casa não tem muito quintal, né? Uhum. Né? E muita gente mora em apartamento. Então sempre tem uma área externa que elas querem brincar com as crianças. Aí se você tem uma praça que é depredada, que é feia, que não tem um cuidado, que não é bonita, as pessoas não vão, né? Eu costumo dizer o seguinte, gente. Quanto mais cuidado, mais atrai as pessoas. Onde o pai leva o filho hoje numa praça pública em Cachoeiro? Não existe. Não tem uma praça pública para o pai levar o filho. Hoje não existe uma praça pública. Quem tem uma condição melhor, pega o carro, pega o filho e vai para a praia. Quem tem condição melhor, pega o filho e vai para o Jaraguá, vai para o clube com o filho. Mas a grande maioria das pessoas, que são as pessoas que mais precisam, você quer ver quando chega no verão. Que o pai não tem condição de ir para a praia, porque poucas pessoas têm condição de ir para a praia. O pai tem que ficar em casa. Ele mora lá no alto do morro, a casa dele às vezes até de eternite, um calor infernal. Ele poderia passar o sábado, o domingo, durante o dia, com o filho, numa pracinha, fazer um piquenique. Não existe esse local em Cachoeiro. E esse não é um problema do atual governo municipal, não. É do atual também, mas é do atual, é de quem passou. Ninguém nunca se preocupou com isso, com a questão da qualidade de vida do cidadão pobre dessa cidade. E a área que seria para esse tipo de passeio final de semana, que seria a Ilha da Luz, está lá. Está lá abandonado. A empresa abandonou a obra e sabe-se lá Deus quando vai voltar. Aquela da Ilha da Luz, as pessoas estão lembrando isso, né? Porque quando o Castellione foi prefeito, a BRK, que não era a BRK, era a Odebrecht, ela fez aquele negócio de energia lá, aquela central de energia lá. A usina. Aquela usina de energia. E quando a partida foi feito um acordo com o aval do Ministério Público, que a parte da obra, daquela revitalização da Ilha da Luz, seria pago pela empresa. O dinheiro está lá. Claro que tem um complemento ali da prefeitura, mas o dinheiro está lá até hoje. Eu me cobrei, inclusive, ainda da Odebrecht na época, cadê aqui vocês tinham que fazer? Olha, nós estamos aqui à disposição, mas somos nós que temos que realizar a obra. Aquilo que foi acordado, que é a nossa parte, que é o nosso pedaço, que é a questão financeira, nós temos aqui, nós estamos prontos para fazer. Aí passou todo o governo Castellione, não foi feito, não foi realizado. O governo Vitor está chegando no final e, pelo visto, não vai ter tempo hábil. Eles até entregaram o projeto, começaram a fazer a primeira licitação, mas não vou conseguir entregar. Pois é, porque por conta eu não sei se tem mais tempo hábil, porque está terminando 2023. Porque vai ter que licitar de novo. Né? Será que vai até o final do ano fazer licitação para o ano que vem terminar essa obra toda? Eu acho muito difícil. Eu acho que dentro do governo não tem esse tempo para realizar, como também eu acho que não tem tempo para realizar o projeto aqui do Roberto Carlos, da rua do Roberto Carlos. Qual projeto? Tem um projeto que foi aprovado aqui. Esse projeto aqui. De refazer toda essa parte. De refazer, que lindo, projeto maravilhoso, projeto lindo. E o mais interessante não é isso. O mais interessante é que esse projeto Roberto Carlos aprovou. Porque aqui foi o seguinte, lá atrás no governo Ferraz, colocaram essa escada aqui. Entendeu? Eu estou falando aqui, gente, quem está vendo o programa Fora de Cachoeiro, que o nosso estúdio está em frente à casa onde nasceu o Roberto Carlos. Colocaram essa escada aqui, foi no governo Ferraz. Fizeram essa escada. Quando levaram para o Roberto falou, espera aí, cara, você quer tombar isso aqui, paga um serviço. Só que quando eu morei lá não tinha essa escada, não. Aqui tinha um negocinho que eu descia de carrinho de rolimã aqui. Não tinha essa escada, fizeram essa escada. Aí lá em cima tem um negócio lá que eu não sei o que é aquilo que tem lá em cima. Uma guarita, não sei se é um bar, eu não sei o que é aquilo. É um negócio... É tipo uma guarita ali. Não sei se de repente... Devia ser porque quando virou museu, para poder... não sei. Mas você descaracterizou. Como depois disso foi tombado isso aqui, um patrimônio cultural, não pode mexer, né? Você não pode mexer nisso. Você pode fazer o que você quiser, mas você não pode tirar e construir um prédio, você não pode fazer isso. Agora você não pode mexer mais. Esse projeto que o Vitor fez foi um projeto que, depois de muito tempo, teve tudo isso. O Roberto aprovou lá atrás, ninguém fez nada. Agora, esse projeto do Vitor, que é um projeto maravilhoso, é lindo esse projeto, aqui, o Roberto aprovou também. Foi aprovado por ele. Ele mudou alguma coisa, tirou e colocou e tal, mas aprovou. O Roberto aprovou.
Se não realizar esse trem, vai ser mais uma decepção que essa cidade vai fazer com o Roberto Carlos, que é a grande estrela, não de Cachoeiro, mas do país. Isso aqui era uma obra não para Cachoeiro, mas uma obra para o Brasil, sim, isso. Sim. Né? E se não for feito, vai se causar de novo mais uma decepção com o Roberto Carlos. Aqui, porque eu acho também que não vai ter tempo. Esse galpão que tem aqui em frente, ele não aparece aqui, não dá para ver daqui, mas esse galpão que tem aqui em frente vai ser demolido, vai ser tirado. É o galpão que fica justamente perto dessa vegetação ali atrás de você. Exatamente. Então são coisas que a gente vai perdendo, que a gente vai deixando de... Eu não conheço o Roberto Carlos, obviamente, mas ele, além de cantor, ele também é um empresário, ele é um empreendedor. Então, eu tenho certeza que ele não se importaria se o município aproveitasse mais a imagem dele. Ele é um filho ilustre de Cachoeiro. Claro, ele quer isso. Eu acho que Cachoeiro tinha que aproveitar mais essa coisa do Roberto Carlos, sabe? Eu acho que mês de abril, por exemplo, que é o dia do aniversário dele, 19 de abril. O mês de abril tinha que ser o mês do Roberto Carlos aqui em Cachoeiro. Juninho, essa cidade tinha que respirar Roberto Carlos. Eu estou aqui em frente, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas visitam aqui todo mês, rapaz. Gente de todos os estados do Brasil e de fora do país. Às vezes, 10 horas da noite, tem gente chegando aqui para chegar na casa do Roberto Carlos. Se tem um museu do Roberto aqui, nós estamos falando de receber 30.000 pessoas. E eu não gosto nem de falar uma coisa que eu vou falar aqui, mas eu vou falar. Não gosto de falar isso, não, mas eu vou falar. Nós estamos falando de Roberto vivo. Nós estamos falando de Roberto vivo. Porque quando o Roberto não existir mais, porque o Roberto não existe, o Roberto vai existir para sempre, mas quando o Roberto morrer, nós não temos estrutura para atender o povo aqui. Porque a memória vai ser muito mais forte. Exatamente. E qual vai ser o problema que essas pessoas não entendem? É que o cidadão, isso aqui vai virar um negócio de louco. Nós vamos receber, sei lá, 1 milhão de pessoas aqui, quando isso acontecer. Qual vai ser a questão? O cidadão vai vir aqui uma vez e ele não vai voltar mais. Por quê? Porque ele vai encontrar isso que está aqui. Entendeu? Essa rua aqui, que deveria ser feito, essa rua de fundo aqui, ó, bota a imagem do Juninho aí, essa rua de fundo aí, ó, que é a rua do Roberto, essa rua deveria ser toda mudada, isso aqui deveria ser uma rua de lazer. Esses quadradinhos aqui, deixa eu ver qual a direção aqui, ó. Aqui tem uns símbolozinho de nota musical. De nota musical. Mas isso daqui tinha que ser o nome das letras do Roberto Carlos. Sim. Imagina essa rua aí toda com pequenas estações, né? Essa rua toda com lanchonete, com bares, com tudo, entendeu? Como que ficaria. Aliás, é o seguinte, nós estamos trabalhando para fazer um cenário, no nosso entendimento, como que essa rua deveria ser. Vai virar nosso cenário mesmo. Nós vamos fazer isso aqui e vai virar aqui. Não hoje está assim, mas deveria ser assim. E aí sem nenhuma... para servir de inspiração mesmo. Tá? Mas o governo viu que está acabando e está deixando de entregar essa obra que, no meu ver, a ideia foi maravilhosa. O projeto é maravilhoso, é lindo o projeto. E cultura é uma das coisas que mais chama turista, né? É dinheiro de fora que vem para cá. Você imagina Cachoeiro recebendo por mês 50.000 pessoas? Eu fui na Casa dos Braga, foi dia do escritor há pouco tempo atrás agora, e eu fui lá na Casa dos Braga gravar um vídeo lá, né? E quando eu cheguei na Casa dos Bragas, tinha um grupo de Minas Gerais visitando a casa, aí eu fui assinar o livro. Naquele mesmo dia tinha vindo gente do Rio de Janeiro, no dia anterior gente de São Paulo. E assim, às vezes o cachoeirense não sabe que tem gente de outros estados vindo para ver esses lugares. Imagina se fosse realmente divulgado. Imagina, por exemplo, os Bragas, né, que são escritores e importantes, né, também para a política. Imagina se fosse mais divulgado para quem é escritor, para quem é da área de letras, né, aonde que eles nasceram, onde que eles moraram. Pô, o maior cronista, Rubem Braga. Exatamente. Eles viriam para cá. Roberto Carlos, no meio musical, imagina isso na Globo. Mostrando o Cachoeiro na Globo, a casa do Roberto Carlos. Isso aí. Né? Então, assim, porque o Roberto Carlos trabalha na Globo, né? Então, é trazer turista para cá. E aí nós tem muito mais gente, né? Isso, se você faz uma obra dessa aqui, você faz uma obra, se essa rua vira uma rua de lazer, se tem um museu do Roberto aqui, se essa casa tem uma área de convivência aqui no entorno da casa,
Aí nós estamos falando de você receber 30 mil pessoas, 50 mil pessoas, que essas pessoas ficam em hotel, essas pessoas comem no restaurante, compram a camisa, essas pessoas elas consomem na cidade, você movimenta. E eu estava comentando esses dias sobre questão de hotel mesmo. Como que a nossa oferta de hotéis ela diminuiu com o tempo de maneira drástica. Porque antigamente a gente pensava que tinha o San Carlo, o Cachoeiro Plaza Hotel aqui do lado aqui. Pois é, o San Carlo que tinha, né? O quarto que era do Roberto Carlos. Tinha lá a suíte dele. Isso aí. E não tem mais, né? Até agora a prefeitura alugou para poder colocar algumas secretarias. E aí a gente pensa, abriram, ao mesmo tempo abriu ali o Bristol, né? Mas cadê? Sim, os outros, né? Hoje a maioria dos nossos hotéis, na verdade, não ganha dinheiro com o hotel. Sim. Ou tem uma que tem posto, tem outra que tem churrascaria, tem outra que tem restaurante. A fonte de renda é outra. Hotel é apenas o a mais. E os hotéis também que foram construídos foram hotéis, assim, inclusive com valor mais barato, que é mais para atender viajante, aquele vendedor que vem, né? Aquele, não é um hotel assim como era o nível do San Carlos, do próprio Cachoeiro Plaza Hotel, que além do alto padrão do hotel, padrão alto também no restaurante, naquilo que era servido, para atender um outro público mesmo, né? Bem, deixa eu puxar o intervalo comercial e falar com você do arcabouço fiscal. Atrito entre Haddad e Lira pode adiar a pauta econômica, esse é um assunto que você gosta. Você está até com um programa lá na Cultura falando de desenvolvimento econômico, né? Vamos falar disso depois do intervalo comercial, já já. Vamos seguindo aqui na nossa Rede Brasil de televisão, GDS Web Rádio Brasil, Rádio Mania FM, GDS TV Brasil. Vamos seguindo com você. Hoje, conversa papo aqui com o Júnior Correia. Não estava programado aqui, acabamos falando de cultura, falamos de pracinha, né? Que Cachoeiro precisa de cuidar das pracinhas, porque o pai tem onde levar o filho. Falamos disso, falamos da questão do Roberto Carlos aqui, que é de onde nós falamos de frente. Não estava programado, acabou que a conversa entrou nessa linha aqui, mas vamos falar de economia, porque você está, inclusive, falando de economia regional, um programete que você faz na Rádio Cultura, nossa co-irmã aqui em Cachoeiro. E falando de economia, nós já falamos muito aqui do arcabouço fiscal. Ontem teria uma reunião entre os líderes partidários, depois de uma fala do Haddad. Essa reunião não aconteceu. Essa reunião acabou não acontecendo, numa demonstração clara do poder da Câmara dos Deputados junto do Executivo. Nós vimos isso lá atrás, que teve a história do mensalão no governo Lula lá atrás. Depois nós tivemos a questão do Bolsonaro, a questão do orçamento secreto. E agora nós estamos vendo aí a dificuldade da relação do Executivo com a Câmara dos Deputados. É isso mesmo? É assim que acontece? O que acontece? Eu não sei se é assim que deveria acontecer, eu acho que não, acho que deveria ser independente. O fato é que o Haddad ali, ele falou demais e se deu mal. Errou, né? Na fala, né? Errou na fala, ele tentou, como é que eu posso dizer? Ele tentou puxar a orelha do Congresso, numa fala no podcast, só que ele se esqueceu que eles não estão mais com aquela mesma... Porque o Lula de 2003, para quem não lembra, eu, por exemplo, era muito novo, mas a gente estuda. Mas o Lula de 2003, ele tinha uma popularidade muito grande, ele tinha o Congresso do lado dele. Então, assim, o Lula de 2003 também é o Lula do mensalão. Que ele podia falar o que ele quisesse, que os caras iam continuar seguindo ele. A própria relação do Bolsonaro com a Câmara dos Deputados, Bolsonaro chegou e governou 4 anos com um apoio popular muito grande. Com apoio popular muito grande. E aí o deputado, ele pensa um pouquinho, fala, peraí, cara, como é que eu vou ficar contra esse negócio aqui? O Bolsonaro, eu lembro que o Bolsonaro, ele poderia até não ter a Câmara do lado dele, mas toda reforma que ele queria, o povo veio pra rua. Olha a reforma da Previdência. Sim. Da reforma da Previdência, isso mesmo. A gente foi pra rua, né, botou milhares de pessoas na rua. Então, o congressista olha o troço daquele e fala assim, eu vou ter que votar esse troço porque o povo tá pedindo para votar. Sim. Né? O medo na hora do voto lá na frente também, né? Então, assim, agora, o Lula já não tem muito isso. E aí, o problema também é o seguinte, é que o Haddad está querendo passar o substituto para a lei do teto de gastos, né? E
E o Congresso, eu tenho certeza que o Congresso ali, que não está muito do lado do Lula, ele vai pensar muito antes de votar esse projeto, por quê? Ele quer, o que o Haddad ele quis dizer? Ele quis dizer que a Câmara dos Deputados tem muito poder sobre o Executivo e o Senado justamente por conta disso. Com a lei do teto de gastos, o Executivo não pode gastar o que ele quiser, a hora que ele quiser. Não pode fazer igual o Lula fez. O Lula fez na última, quando ele ganhou a eleição, ele mandou para a Câmara dos Deputados várias alterações na lei orçamentária para poder aumentar os gastos desse ano. O que o Haddad quer é a permissão para que no ano que vem aumente de novo os gastos, porque eles estão vendo que no ano que vem vai faltar. Eles já estão tendo uma previsão de que vai faltar dinheiro para o ano que vem. Eles não vão conseguir sustentar os gastos que eles estão tendo esse ano no ano que vem. É só ver a questão da gasolina. A equipe econômica do Lula fala que tem como segurar a gasolina, mas a Petrobras já fala que não tem como segurar mais, vai ter que soltar esse preço para ele subir, né? Porque eles estão segurando ali na rédea. O que o Congresso está fazendo é mostrando o papel dele de fiscal também nesse processo e de também responsável pelas contas públicas. Porque esse novo arcabouço fiscal, esse substituto do teto de gastos, é uma liberação para o governo poder aumentar mais gasto. E aí, aquilo que a gente conquistou lá em 2017, para durante 20 anos não ter aquelas pedaladas fiscais que a Dilma fez, a gente pode voltar tudo de novo e voltar a ter pedalada fiscal. Porque o Brasil está caminhando para ter pedalada fiscal. Né? É isso que está acontecendo. O que o Lula quer é pegar crédito para poder financiar projeto social, para poder segurar a gasolina, isso tudo para poder manter os gastos lá na altura. Né? Então, assim, o Haddad, ele errou, mas porque é justamente uma questão muito sensível para o Congresso. O Congresso já teve que votar essa lei lá atrás. O Haddad talvez acreditando que na sociedade pudesse ter alguma reação por conta todo mundo quer reforma. Todo mundo quer reforma. Se discute pontos, como você está dizendo aqui, né? Você está falando de pontos da reforma tributária. Mas o país entende que precisa dessa reforma. Claro que exatamente esses pontos que passam a ser discutidos, aprovado ou não agora. Mas porque eu não sei até que ponto o Congresso vai querer, nesse momento, refazer uma coisa que ele já fez lá em 2017 e 2018, que foi o teto de gastos. Eu acho que não é o momento para isso. Eu acho que nós ainda não passamos por aquele momento de crise para poder voltar atrás e permitir que nós tenhamos um país de novo que se endivide. Porque senão a gente vai voltar a 2016, 2014, 2016, naquela crise. Então eu acho que não foi o momento. O Haddad não tinha nem que propor isso daí. Ele tinha que seguir a lei do jeito que está. Ele tinha que ajustar o seu orçamento naquilo que a lei permite que ele gaste. Só que o governo Lula está preocupado. O governo Lula está preocupado. O governo vem conseguindo aprovar alguns pontos até polêmicos na Câmara, né? Na Câmara, mas no Senado, por exemplo... O Haddad vem, inclusive, sendo até elogiado pela própria oposição, pela maneira dele se relacionar. Errou nessa entrevista, eu estou falando do erro político. Eu acho que o Lira está mais articulador do que o próprio Haddad. Né? O Haddad ele acaba gozando ali de um trânsito muito bom na Câmara e no Senado, porque ele foi deputado já, e já foi ministro outras vezes, então ele tem ali o conhecimento. Mas eu acho que quem está ajudando muito é o Lira. O Lira está sendo o grande articulador do governo. E tem também ali os partidos esperando a definição do governo federal para assumir ministérios e tal. Então, assim, que essa mudança que tem essa promessa... É só ver o Republicanos, por exemplo, né? O Republicanos fechou a questão na questão tributária. Agora o Republicanos ele já está se aproximando do governo para poder buscar um espaço em algum ministério. Né? Isso tudo... Nada é de graça. Nada, infelizmente, quando a gente fala de Congresso, as coisas não são feitas só por amor à pátria. Por amor a partido. O amor ao partido também conta. Idealismo. Não é todo mundo que é idealista. Não é todo mundo, não. Aliás, é raro. Os idealistas você vê porque são os votos independentes. Entendeu? É aquele cara que você vê o partido votando numa direção, o cara vota em outra. É o idealismo aquilo ali.
Agora, porque ninguém tem força sozinho. O problema está lá, o problema está no cidadão, no político, no deputado, no senador, quem é o vereador, quem quer que seja, ou o problema está na população, que também cobra, lá na base eleitoral dele, cobra obra, entendeu? Cobra recurso para a saúde, e nós sabemos como é que funciona, eu acho que não é questão de culpa, eu acho que é questão de retrato, né? Retrato, né? O político é um retrato daquilo que é a população e a população é um retrato daquilo que é o seu político. Eu acho que, até porque o político ele não é uma casta diferente do povo brasileiro. Sim, sim. Ele sai de dentro do povo brasileiro. Ele não veio de Marte, né? Ele não é um grupo de pessoas que nascem num local separado para ser político. Ele veio de dentro do povo. Então, ao mesmo tempo que você tem bons políticos, você tem maus políticos, porque sai de dentro do povo. E entre as pessoas existem boas pessoas e más pessoas. Você é de direita ou de extrema direita? Eu? Eu sou conservador. Conservador. Como é que define porque assim, porque direita e esquerda... O que seria direita e extrema direita? Não, então, direita e esquerda... Estou falando isso por conta do candidato da Argentina, que foi uma surpresa no final de semana. O que acontece? Direita e esquerda já está muito obsoleto, esses dois... Essas duas nomenclaturas, porque são nomenclaturas do período da Revolução Francesa. Sim. Então, assim, você pega o que seria a direita da Revolução Francesa? Seriam aquela área, aquele setor da Revolução que acreditava no liberalismo econômico, que acreditava numa revolução mais, como é que eu posso dizer, menos drástica, uma revolução que pudesse sair da monarquia para uma outra forma de governo de maneira institucional, através de leis. Menos Estado. Também pregava menos Estado. Não pregava, pregava menos Estado, mais ou menos. Ao mesmo tempo que a esquerda era aquela do Robespierre, que era o de cortar a cabeça do rei, cortar a cabeça de outros tantas mil pessoas. Era aquela que era mais próxima das camadas mais baixas da sociedade, para propor uma revolução contra as camadas mais altas. Então, a diferenciação era um pouco nesse sentido. Mas ambos eram revolucionários, ambos queriam acabar com a monarquia e ambos queriam um Estado que não tomasse conta da vida das pessoas, mas tomasse conta de outras áreas da sociedade. Então, por exemplo, a esquerda queria que tomasse conta da área social, da área de serviço público de graça, como fala. E a direita não, teria que cuidar mais da área econômica para permitir que as pessoas pudessem ter acesso aos serviços. Ali que surgiu a direita e a esquerda. Vamos ter que falar disso semana que vem, acabou nosso tempo. Tá, só que com o tempo, isso foi indo pro saco. Né? Hoje em dia a gente fala que é conservador, progressista. Eu sou conservador. Né? O candidato lá da Argentina vamos falar disso semana que vem? Vamos para a gente se aprofundar nisso, nessa questão aí, que eu acho que isso é muito interessante. Tá. Então você não é conservador. Conservador. E quando você fala que é conservador, não cabe numa extrema direita. Conservador. A gente precisa de tempo para poder falar. Pois é. Então, semana que vem nós vamos falar disso aqui. Obrigado para você. Hoje tem sessão na Câmara, né? Tem. Obrigado pela vinda aqui no programa. Júnior participa toda semana com a gente aqui no programa. Turma, fechando aqui na Rede Brasil de televisão. De volta amanhã, se Deus quiser. Para você, um grande beijo. Fique com Deus e até lá. Tchau, gente. Tchau, Brasil.